tablet a day, and what I could do with my day was limitless. I learned to play the piano in 3 days. Math became useful and fun. I'm all in. Pessoal, estamos aqui então com esse trecho desse filme muito bom, que é o Limitless. Então vamos lá. A tablet a day, and what I could do with my day was limitless. A tablet a day, and what I could do with my day was limitless. Ok? Então o que ele está dizendo? Tablet, nesse sentido aqui, é uma pílula, ok? Então uma pílula por dia e eu poderia fazer qualquer coisa com o meu dia, ok? A tablet a day, and what I could do with my day was limitless. Então, limitless. Vamos analisar essa palavra limitless. Less vem de não ter, né? Então, limitless, sem limites, ok? Tem aí wireless, sem fio, ok? I learned to play the piano in 3 days. Então, na sequência, I learned to play the piano in 3 days. Ou seja, ele poderia ter dito I learned how to play the piano in 3 days. Legal? Então, eu aprendi a tocar o piano em 3 dias. Para quem toca piano, então, sabe que é um prazo irreal, né? Learn. Então, veja que o verbo está no passado, beleza? Learn no passado, learned. Até aí, tranquilo. Math became useful and fun. Math became useful. Ok? Então, a matemática tornou-se útil, useful, and fun, e divertida. I'm all in. All in, então quem joga poker aí sabe, né? All in é quando você coloca todas as fichas, aposta tudo. Então I'm all in, eu estou todo aqui, né? I'm all in. All in não tem tradução, all in é all in, ok? Todas as fichas. Então agora tem umas partes em francês aqui, né? Even half listening to any language, I became fluent. Even half listening to any language, I became fluent. Ou seja, half é de metade, ok? Half listening, então ouvindo pela metade. Como é que é half listening? Ele tem uma percepção, uma atenção tão grande que apenas ouvindo mais ou menos qualquer língua, né? Even half listening to any language, qualquer língua que ele mais ou menos ouve, ele vai se tornar fluent. Donc vous me dites que tout auteur qui mérite statut adjectif comme orwellien, dickensian, so that Shakespeare's considered polite mediocre. Agora tem uma parte bem complicada aqui que ele está querendo posada intelectual ali, né? Então ele colocou assim: So then Shakespeare's catchiness belies mediocrity. Então nessa parte aí ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que Shakespeare aí, né? Catchiness é uma coisa que pega, né? Catch, e aí você tira o Y e coloca INESS. Catchiness é a pegabilidade, né? Ou seja, Shakespeare é uma coisa que fica grudada, né? Uma coisa que gruda nas pessoas. Então, so then Shakespeare's catchiness belies mediocrity, né? Então, a pegajosidade ali do Shakespeare traz uma mediocridade, né? Então, ele tá querendo ser superior a Shakespeare ali, né? Ele tá querendo impressionar mesmo. Então, na sequência, ela diz, There's no arguing with you, né? Ela se rendeu, né? Ela foi ali, vamos dizer assim, ela se rendeu ao charme dele, né? There's no arguing. Arg é discutir, né? Então, ela não está discutindo, não tem discussão. Ela falou assim, ó, não tem discussão com você, ok? Ou seja, ela se rendeu ali, o cara é muito, muito romântico, né? This was great. This was great. Isso era ótimo. Okay. So mom, I've been doing a little research on it. So mom, I've been doing a little research. Então eu tenho pesquisado, né? Mom, mamãe. Então, mamãe, eu tenho pesquisado, né? Eu tenho feito um pouco de pesquisa. A little research. And Helen's tumor, and it's totally clear. On Aunt Helen's tumor, and it's totally clear. Ou seja, agora ele está falando sobre o tumor de alguém, né? Então, Aunt Ellen's, a tia Ellen, ela tem um tumor, né? Aunt Ellen's tumor, and it's totally clear. É totalmente claro, evidente, né? That anybody with familial abdominis palliposa That anybody with familial
adenomatous polyposis. Ok, então aqui tem uma terminologia médica aqui bem complicada, né? Umas coisas aí de origem latina, né? Então ele pode ver que até pela pose dele assim, ele tá querendo parecer muito inteligente. Então ele tá falando assim que qualquer pessoa com familial adenomatous polyposis, ou seja, são termos médicos, né? Todo mundo que tenha essa coisa should be supplementing platinum-based doublet regimens. should be supplementing platinum-based double regiment. Ou seja, essa parte aqui é basicamente impossível de explicar, né? Should be supplementing, deveria estar suplementando regiments, double platinum-based double regiments. Essa parte aí dos termos médicos realmente não tem como explicar, né? With eicosapentaenoic acid. With eicosapentaenoic acid. É um ácido de alguma coisa. I suddenly knew everything about everything. I suddenly knew everything about everything. Ou seja, eu subitamente conheci tudo sobre tudo. Ou seja, o cara tá com um conhecimento aí infinito, né? Sure, you get a short-term spike. You can get a short-term spike. Então agora ele tá falando sobre mercado de ações, talvez aí falando sobre o mercado, né? Porque tem essa palavra aqui, spike. Spike pode ser um espinho ou um pico, né? Então spike é um pico. You can get a short-term spike. Short-term é curto prazo, beleza? But wouldn't that rapid expansion, mas não iria esta expansão rápida, Devalue stock completely in 2 years. devalue stock completely in 2 years, desvalorizar a ação completamente em 2 anos? No, because there are safeguards. No, because there are safeguards. Ok. Não, porque nós temos seguranças. Against aggressive overexpansion, Against aggressive overexpansion, contra uma expansão agressiva. there aren't, because there are no safeguards in human nature. There aren't, because there are no safeguards in human nature. Então agora ele elevou o nível da conversa ali, né? O pessoal estava falando de mercado, ele já meteu uma sociologia ali, né? There aren't, because there are no safeguards in human nature. Ou seja, não tem porque não existem salvaguardas na natureza humana, né? Não existem seguranças na natureza humana. And we're wired to overreach. Look at history. We're wired to overreach. Look at the history. Okay? Então ele está dizendo assim, nós estamos destinados a fazer besteira, vamos dizer assim, além da conta, né? Ir além da conta. Look at the history. Olhe para a história. All the countries that ever ruled the world. All the countries that ever ruled the world. Todos os países que já dominaram o mundo, né? Então o ever aqui ele está fazendo a função de já. O ever é uma palavra bem complexa, né, de se entender, porque às vezes é já, às vezes é ainda, depende da frase. Portugal with its big, massive navy. Então tu diz, ele tem aqui Portugal. Portugal with its big massive navy, ou seja, Portugal com a sua marinha gigantesca, né? Big massive navy. Então tem até aí uma, vamos dizer assim, duas expressões aí, né? Uma ênfase que ele colocou aí, né? Big massive navy, grande, massive já dá a ideia de coisa grande também, né? Navy é a marinha. All they got now are salt cod and cheap condoms. All they got now are salt cod and cheap condoms. Então ele está falando, está dando um destaque ali, né? Que Portugal tinha a marinha lá, a marinha que era gigantesca, né? And all they have now are salt cod and cheap condoms. E tudo que eles têm agora é o bacalhau, né? Cod é o nome de um peixe, bacalhau. Salt cod. Salt é, vamos dizer assim, com sal, né? Bacalhau com sal and cheap condoms. Condom é uma camisinha, né? Então ele está querendo dizer que o país está quebrado, basicamente, né? The Brits, now they're just sitting on... Então, the Brits, ele está falando British, né? The Brits, então, são os britânicos, né? Ele está fazendo uma outra alusão aí, uma comparação, né? Ele quer explicar alguma coisa. Ele está falando que os britânicos também agora não estão numa situação muito boa, né? É o que ele está dizendo aqui. Ele coloca assim, the Brits, now they're just sitting on, sentar, né? Então ele vai dizer, eles estão sentados em alguma coisa. Sitting on a dank little island, fussing over their suits. Então eles estão sentados numa ilha, dank seria mais ou menos
insignificante. Estão sentados numa ilha insignificante, fussing over their suits. Fussing é, tipo assim, você mostrar interesse por alguma coisa, né? Então, ele está querendo dizer que os britânicos não estão numa situação mais muito boa, né? A Dank Little Island, little pequena, island ilha, né? Fussing over their suits. Então, fussing seria assim, você demonstrar um interesse infantil em alguma coisa, né? Fussing over their suits. Over their suits, então, os ternos, né? Ele está querendo dizer que os britânicos agora estão apenas demonstrando interesse com coisas que não tem nada a ver, né? No one's stopping and thinking, hey, we're doing pretty well. No one's stopping and thinking, hey, we're doing pretty well. Então ninguém está parando e pensando, estamos indo muito bem. We got France, we got Poland, we got a big Swiss bank account. We got France, Poland, we got a big Swiss bank account. Então nós temos a França, a Polônia, nós temos uma conta bem gorda num banco da Suíça. You know what? Let's not invade Russia in the winter. You know what? Let's not invade Russia in the winter. Então você sabe o que? Não vamos invadir a Rússia no inverno. Winter, inverno. Let's go home, let's pop a beer, and let's live off the interest. Let's go home, pop a beer and live off the interest. Vamos para casa, abrir uma cerveja e viver com os juros. Interest, então, é o capital que vem com os juros, né? Yeah. My brain was just pouring this stuff out. My brain was just pouring this stuff out. Então, o meu cérebro estava simplesmente jorrando, né? Pouring é do verbo deixar cair, né? Jorrar. This stuff out. Essas coisas para fora. Everything I'd ever read, heard, seen. Everything I had ever read, heard, seen. Ok, então tudo que eu li, ouvi e vi. Was now organized and available. Was now organized and available. Estava agora organizado e disponível. Here it is, here you go. Here it is, here you go. Aqui está, aqui vai. Eddie, hey, listen, I'm sure you have a portfolio. Listen, I'm sure you have a portfolio. Então agora é a pessoa que estava conversando com ele antes, né? Ficou muito impressionada com o conhecimento dele. E ele está dizendo assim, listen, I'm sure you have a portfolio. Escute, eu tenho certeza que você tem um portfólio. If you don't, I'd be very interested in working with you. But if you don't, I'd be very interested in working with you. Mas se você não tem, eu estaria muito interessado em trabalhar com você. Então aquele apóstrofe D ali, né? I would. Aquele D é o would. Okay, Kevin. Ok. Então ele pegou o cartão de visita dele e vazou, né? I made some new friends who invited me to the beach. I made some new friends who invited me to the beach. Então, I made, né, o verbo make no passado, eu fiz alguns novos amigos que me convidaram para ir para a praia, ok? I made some new friends who invited me to the beach. Eu fiz alguns amigos que me convidaram para ir para a praia. Agora vamos ver qual é a praia, né? The beach was not nearby. Então tá ele no avião ali, né? The beach was not nearby. Então a praia não era perto, né? Nearby é uma preposição. All my fear, all my shyness, gone. All my fear, all my shyness, gone. Todo o meu medo, toda a minha timidez já era, foi para o espaço, né? Gone. Então a gente usa muito essa palavra gone quando você vai falar sobre alguma coisa que não está mais aqui, né? Então, por exemplo, tu fala, por exemplo, Charles gone, né? O Charles já foi para casa, alguma coisa nesse sentido assim. They've done 4 basic trials. This is phase 3. Ok, então eles fizeram basicamente 4 julgamentos, né? Ele está explicando um caso jurídico ali, né? Trial é um julgamento, né? Quando você está ali na corte, você está num trial. This is phase 3. Então esta é a terceira parte, né? But mere lounging wasn't enough. But mere lounging wasn't enough. Então lounging seria fazer sala, né? Você ficar só conversando com as pessoas não era o suficiente. É o que ele está falando aqui. Enough, então, né? Suficiente.
Only problem? If I wasn't moving forward, The only problem if I wasn't moving forward, ou seja, o único problema se eu não estivesse indo para frente, fazendo mais amigos, conversando mais, estudando mais, né? I felt like I was going to explode. I felt like I was going to explode. Então, eu me sinto de uma maneira como se eu fosse explodir. Né? Explode, explodir. Anybody ever jump? Anybody ever jump? Ou seja, alguém já pulou? Are you crazy? Are you crazy? Você é maluco? Né? Bem tranquila essa frase aí. He's gonna do it. He's not gonna do it. He's gonna do it. Gonna, going to. Né? He's not gonna do it. He's not going to do it. Então ele não vai fazer isso. Né? E ele foi, né? Oh my God. A tablet a day, and what I could do with my day was limitless. I learned to play the piano in 3 days. Math became useful and fun. I'm all in. Even half listening to any language, I became fluent. Donc vous me dites que tout auteur qui mérite statut adjectif comme orwellien, dickensian, Ça va poser le chouette. so that Shakespeare's catchiness belies mediocrity. There's no arguing with you. This was great. So, Mom, I've been doing a little research on Aunt Helen's tumor, and it's totally clear that anybody with familial abdominis polyposis should be supplementing platinum-based doublet regimens with icosapentaenoic acid. I suddenly knew everything. About everything. Sure, you get a short-term spike, but wouldn't that rapid expansion devalue the stock completely in 2 years? No, because there are safeguards. Against aggressive overexpansion? There aren't, because there are no safeguards in human nature. And we're wired to overreach. Look at history, all the countries that ever ruled the world. Portugal with its big, massive navy. All they got now are saw cod and cheap condoms. The Brits, now they're just sitting on their dank little island fussing over their suits. No one's stopping and thinking, hey, we're doing pretty well. We got France, we got Poland, we got a big Swiss bank account. You know what? Let's not invade Russia in the winter. Let's go home, let's pop a beer, and let's live off the interest. Yeah. My brain was just pouring this stuff out. Everything I'd ever read, heard, seen was now organized and available. Here it is. Here you go. Eddie, hey, listen, I'm sure you have a portfolio, but if you don't, I'd be very interested in working with you. Okay, Kevin. I made some new friends who invited me to the beach. The beach was not nearby. All my fear, all my shyness, gone. They've done 4 basic trials. This is phase 3. But mere lounging wasn't enough. Only problem? If I wasn't moving forward, I felt like I was going to explode. Anybody ever jump? Are you crazy? He's gonna do it. He's not gonna do it. Ok, pessoal, então esse filme eu recomendo todo mundo assistir e pratiquem, ok? Peguem mais uma vez esse vídeo, repita, fale as mesmas frases umas 2, 3 vezes, isso já vai ser o suficiente para você se adequar com a pronúncia, ok? Lembre que essa pronúncia aqui é a pronúncia do americano, então é uma ferramenta boa aí para você estudar, beleza? Valeu!